Moradores questionam a atuação de guardas municipais em Rio Claro. Vídeo foi gravado por populares durante a ação no bairro São Miguel. Secretário de Segurança afirma que caso é apurado. Eu determinei a instauração imediata de um procedimento pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal para apurar se houve excesso ou não da ação dos guardas naquele local. Indivíduo é preso em Rio Claro por emitir atestados médicos falsificados. A chuva finalmente voltou a cair em Rio Claro, mas a quantidade ainda não foi suficiente para mudar o cenário e racionamento segue na cidade. E ainda, alunas desenvolvem projeto que pode ajudar mulheres que precisaram retirar parte da mama. A gente escaneia a mama, imprime os moldes, aí a gente, com muitos testes, muitos testes, conseguimos chegar a uma textura muito semelhante à textura real. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando de uma ocorrência registrada no bairro São Miguel, em Rio Claro, neste domingo. Moradores registraram em vídeo o momento em que guardas municipais foram até o bairro para averiguar denúncias de excesso de velocidade no trânsito e outras possíveis infrações. Porém, durante os trabalhos houve um confronto, como mostram as imagens encaminhadas para a nossa produção. A pessoa que enviou relatou que o marido dela, que estava no local, foi uma das pessoas atingidas. Segundo ela, tudo começou quando os moradores fizeram questionamentos aos GCMs. Os guardas estavam na calçada e do outro lado, no meio da rua, alguns populares. Eles pedem para se afastarem, os guardas pedem aí o afastamento dos populares e em seguida são efetuados os disparos. A moradora destacou que várias pessoas ficaram feridas, incluindo crianças. Essa moradora disse que um boletim de ocorrência foi registrado e espera que a forma como a ocorrência foi conduzida seja apurada. Bom, nós fomos também conversar com o secretário de Segurança aqui da cidade de Rio Claro para saber se a pasta já tem conhecimento, do que ocorreu, para saber o posicionamento da pasta e quais os procedimentos que estão sendo tomados para apurar os fatos. As imagens também já estão em posse da secretaria. É isso mesmo, Janaína, este fato já é de conhecimento da Secretaria de Segurança e as imagens também já estão aqui na Secretaria. Eu converso com o secretário Gustavo Viegas Carneiro, que vai nos dar mais informações. Secretário, fala para a gente nesse momento, sobre o que se sabe do que ocorreu na tarde de ontem. Bom, o que chegou ao nosso conhecimento é que há um pedido da Câmara Municipal para que se faça patrulhamento na Avenida 66A, porque ali estava ocorrendo, como está ainda ocorrendo, manobras por motoristas e motociclistas que colocam em risco a segurança viária daquele local, bem como arruaças. A Guarda lá foi realizar esse trabalho solicitado pela Câmara Municipal de Rio Claro. E, secretário, o que aconteceu, quais os fatos que chegaram até a Secretaria nesse momento, do que ocorreu ontem? Então, em decorrência dessa ordem, foi apurado que no patrulhamento o motociclista fazia manobras que colocavam em risco a segurança, empinando a moto e com escapamento aberto. Foi feito o acompanhamento, esse motociclista abandonou a motocicleta na frente do bar do Lalo e, em decorrência desse abandono, e como a moto estava em situação irregular, foi determinado pela equipe que lá estava a apreensão da motocicleta. Em decorrência disso, segundo os guardas, houve uma resistência por parte dos populares que lá se encontravam para que não fosse apreendida a referida motocicleta. Alguns populares que entraram em contato conosco dizem que foi feito o uso da força. O que o senhor poderia dizer a respeito disso? O que eu posso dizer é que o uso progressivo da força é reconhecido por lei, justamente quando é necessário fazer o cumprimento de uma ordem legal, e é o que aparentemente estava ocorrendo naquele momento. Então, eles fizeram uso progressivo.
E agora, quais são as medidas a serem tomadas para investigar essa situação? Bom, em decorrência das imagens que nos chegaram e dos fatos relatados na ocorrência registrada na Polícia Civil de Rio Claro, eu determinei a instauração imediata de um procedimento pela Corregedoria da Polícia, da Corregedoria da Guarda Civil Municipal, para apurar se houve excesso ou não da ação dos guardas naquele local. Para as pessoas que sofreram ferimentos ali, quais as medidas, ou os passos que elas devem tomar a partir de agora? Bom, independente de comparecerem ao IML para os exames de corpo de delito, eu solicito que compareçam na Corregedoria da Guarda Civil para prestarem suas declarações a fim de apurarmos devidamente os fatos ocorridos. E após esses fatos serem entregues aí para a Corregedoria, a investigação, como que funciona? Bom, no aspecto administrativo, se os guardas eventualmente praticaram algum excesso, serão responsabilizados administrativamente, e aí vai a pena de advertência até a demissão do cargo público, né? E aí compete de uma apuração bem detalhada. Quanto ao aspecto criminal, tanto por parte daqueles que praticaram o ato de resistência ou eventual excesso da guarda, isto é apurado pela Polícia Civil e encaminhado ao Poder Judiciário. Ok, obrigada pelas informações. Thaís Nascimento para o Rio Claro Notícias. E um indivíduo foi preso em Rio Claro pela Polícia Civil por falsificar atestados médicos. O cumprimento do mandado de busca e apreensão foi feito por policiais civis do 3º Distrito Policial, com o apoio operacional do 2º Distrito Policial. Investigações apontam que o indivíduo estava falsificando atestados médicos, utilizando-se de carimbos e prontuários de médicos existentes e devidamente cadastrados no CRM. Os policiais encontraram carimbos médicos, prontuários em branco, placas de identificação e atestados assinados e carimbados. Foram apreendidos no local computador, celular, máquinas de cartão, carimbos e uma infinidade de papéis relacionados. Ele foi encaminhado ao Distrito Policial, foi interrogado e formalmente indiciado pelo crime de falsificação de documento particular. Terça-feira de sol com muitas nuvens no período da tarde. À noite, o céu ainda com muita nebulosidade, porém sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 20, máxima de 31 graus. Em Araras, mínima de 19, máxima de 30. Já em Ipeúna, as temperaturas oscilam entre 20 e 31 graus. Falando de tempo, finalmente choveu um pouco em Rio Claro, apesar de não ser o suficiente para mudar o cenário. Inclusive, a Prefeitura de Rio Claro decretou estado de emergência e mantém o racionamento. Segundo o DAI, o Ribeirão Claro, que abastece a ETA 1, opera atualmente com 10% do seu volume total. Já o Rio Corumbataí, vinculado à ETA 2, tem 40% de sua capacidade total. Após quase 2 meses sem uma boa chuva, ela voltou a cair em Rio Claro. Entre sexta até hoje foram registrados 30 milímetros na cidade. Mas apesar disso, o volume não foi o suficiente para mudar o atual cenário, já que para ter uma perspectiva de melhora seria necessário chover mais de 100 milímetros. Enquanto isso não acontece, o racionamento continua. Para os bairros que são abastecidos pela ETA 1, o rodízio segue por 12 horas. Das 6 horas da manhã até as 18 horas, a captação de água fica desligada. Diante da situação, os estabelecimentos estão se adequando e o Bom Prato é um deles. Com essa economia de outros itens, de não lavar pratos, as bandejas do dia a dia, já tem gerado uma economia grande. Também nós não estamos lavando o salão, nem então assim, a gente tem partido de literalmente limpar com um paninho, passar um pano. Então isso a gente tem feito também no dia a dia, que foi o que mudou, para a gente poder economizar também. Apesar de ter um reservatório para continuar servindo a população, foi necessário modificar o atendimento. Nós passamos a servir em marmita, e aí, então a gente tem servido a partir das 10h30, o horário continua o mesmo, e aí as pessoas têm a opção de comer aqui ou levar para casa.
E aí com isso a gente tem participado do racionamento, né, porque a gente acaba economizando na hora de lavar a louça, a questão das saladas, lavar saladas, que é um consumo alto que a gente tem de água aqui também. E a seguir a gente fala de mais oportunidades e traz para você as vagas de emprego em Rio Claro hoje. E ainda mais uma reportagem do Outubro Rosa. Estudantes criam um projeto que pode ajudar mulheres que enfrentaram o câncer de mama e precisam de uma prótese. O Enem está chegando e nós te ajudamos para o Dia das Provas. É a 4ª temporada do programa Play no Enem. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Com informações sobre o Enem, cursos, mercado de trabalho e muito mais. De segunda a sexta em 2 edições, à 13h e às 21h. Respeite as sinalizações de trânsito. Viva essa ideia! Apoio Fundação Claré. Outubro Rosa. O câncer de mama pode acontecer tanto entre mulheres como entre homens. E a melhor maneira de preveni-lo é conhecer e cuidar do próprio corpo. Faça o autoexame, é fácil. Em frente ao espelho, com o braço direito levantado, apalpe os seios, axilas e toda a região. Depois, repita do lado esquerdo, se atentando sempre à forma, textura da pele, mamilos e aparecimento de sintomas estranhos. Além do autoexame, é essencial manter hábitos saudáveis e, acima de tudo, ir regularmente ao médico. Outubro Rosa. Realização TV Claré e Claretiana FM. De volta e agora com as vagas de emprego em Rio Claro. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para auxiliar de cozinha, assistente de vendas, operador de caixa, auxiliar de produção, desenhista projetista mecânico, marceneiro, empilhadeirista, analista fiscal contábil, copeira e açougueiro. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. A gente continua falando de saúde e agora sobre o Outubro Rosa. Temos destacado aí importantes ações de prevenção e histórias de pessoas que enfrentam o câncer de mama. Hoje você vai conhecer um projeto desenvolvido por estudantes de Rio Claro. As alunas criaram uma prótese de areola para que possa ajudar mulheres que precisaram retirar parte da mama. Um projeto que pode transformar a vida de quem enfrenta uma batalha e tanto. Essas alunas do ensino médio desenvolveram uma prótese de areola para mulheres que tiveram câncer de mama. A ideia surgiu a partir da vontade de fazer a diferença. Mas antes do desenvolvimento da prótese, teve muita pesquisa. Foi bem demorado, teve bastante pesquisa de campo, fomos no Centro Rio Clarense de Apoio ao Câncer, também conversamos com muitas mulheres, entramos em contato com um oncologista e conhecemos que tem muitas mulheres ao nosso redor que sofreram desse câncer. Foi um choque conhecer essas mulheres, ver a história, ver como isso afeta o emocional mesmo e como perder isso faz elas se sentirem menos mulheres, e era o que a gente queria solucionar. E a gente conversou com muitas, descobriu muitas próximas a gente e foi um choque e foi muito gostoso conhecer e sair da bolha que a gente vive. E até chegar no resultado final foram necessários alguns testes de materiais, texturas e coloração para que ficasse o mais próximo do real. Usamos de um scanner 3D e impressoras 3D fechadas para conseguir imprimir os moldes, ou seja, a gente escaneia a mama, imprime os moldes. A partir desse molde a gente consegue usar um silicone biocompatível e que não dá alergia na pele humana, usada em próteses teatrais.
Então, aqueles tentáculos nos filmes normalmente são feitos com esse silicone. E aí, a gente, com muitos testes, muitos testes, conseguimos chegar a uma textura muito semelhante à textura real e que pudesse ser usado diariamente. E o projeto deu tão certo que foi apresentado na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia em março deste ano, onde as meninas ficaram em segundo lugar. Foi incrível, porque as pessoas realmente começaram a se interessar e vinha cada vez mais pessoas para escutar o que a gente tinha a dizer sobre o projeto, para contribuir com o projeto. Aí, depois disso, foi maravilhoso. Mas não parou por aí. O trabalho virou um artigo e foi publicado no Jornal de Pesquisa e Ciência em Engenharia Avançada Internacional. As meninas passaram por uma primeira avaliação para poder ingressar na FEBRASE. Então, eles já fazem uma triagem. Uma outra avaliação dentro da FEBRASE para poder ficar em segundo colocado. E depois uma avaliação internacional de uma revista, que é avaliada por pares. Eu sou professor universitário também, então já estou um pouco mais envolvido com publicações. E aí, então, a gente trabalhou o modelo do projeto, As meninas mesmo passaram esse texto para o inglês. A gente fica feliz pelo peso que elas vão carregar no currículo delas, Tanto para a universidade, pleitear uma bolsa de pesquisa depois, em outra instituição. Então, para a gente é muito prazeroso. A gente conseguiu alcançar um dos nossos objetivos, que era expandir esse projeto para fora do que só a rede brasileira mesmo. Atualmente, no país, mais de 60 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama todos os anos. E em 70% dos casos, as pacientes passam por mastectomia. O projeto agora busca uma parceria com uma universidade e assim possa de fato chegar até milhares de mulheres que são impactadas pelo câncer de mama todos os anos no Brasil. O projeto em si, ele se mostrou muito eficiente, muito próximo daquilo que estaria, de repente, a pronto uso. Mas a gente sabe que no país a gente precisa ter algumas aprovações, inclusive da Anvisa, e para isso a gente está aberto, para poder ter parcerias, talvez com universidades que gostariam, de repente, de vir aqui conhecer o projeto com mais detalhes, E aí, de repente, a gente tocar isso e poder oferecer para a sociedade mesmo, Esse foi o Rio Claro Notícias de hoje, que está de volta amanhã na primeira edição ao 12:30, mas você pode acompanhar todas as reportagens no portal tvclaré.com. Uma ótima noite para você, um bom início de semana. Tchau, tchau.